para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, trazendo, como sempre, muita novidade para você, esclarecimento, conhecimento e informação. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia vestibular. Você já ouviu falar? Se não, senta aí, nos acompanha que agora nós vamos ter muita informação. É um caminho eficaz para o tratamento da labirintite. Hoje, aqui no Entrevistas DPE, nosso convidado de hoje para falarmos sobre esse assunto, nos trazer todos esses esclarecimentos e muita informação, eu estou aqui com o Dr. Lincoln Valença, fisioterapeuta, que vai conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Lincoln. Muito obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui numa plataforma tão importante, né, que leva informação para casa das pessoas do estado de Roraima. Então, que hoje a gente possa fazer um debate que leve aprendizado para as pessoas que têm uma batalha contra a tontura. Então, se você sente tontura, hoje eu quero te dar várias opções do que fazer para viver melhor e melhorar a sua qualidade de vida. Que maravilha, doutor, seja muito bem-vindo, o espaço é todo seu, é uma honra e um prazer em recebê-lo aqui no Entrevistas DPE. Para nosso começo de conversa, o que é a fisioterapia vestibular? O que é, na verdade, e qual é o seu principal objetivo? Bom, a fisioterapia vestibular, né, é um conjunto de atividades que a gente faz com o paciente, né, e essas atividades pretendem devolver a capacidade de se manter equilibrado, né? Então, existem diversos fatores que trazem a tontura e é necessário que o paciente, né, ele geralmente um paciente que ele está sintomatológico de tontura, ele procura o médico otorrinolaringologista. O otorrino faz as abordagens iniciais para investigar qual é o motivo causador dessa tontura e somente depois você chega para a fisioterapia. Então, assim, primeiro é necessário descartar que doença está trazendo essa tontura, o que é que causa isso, porque nem todos os casos de tontura são tratados com fisioterapia, mas a maioria deles sim. Né? Então, por exemplo, as pessoas desejam muito tomar um medicamento para que esse medicamento resolva, né? O medicamento ele consegue agrupar 8% das tonturas existentes, os outros 92% necessita de fisioterapia. Então, quando você vai procurar na internet, né, são muito famosas as manobras, né, que são realizadas de reposição de otólitos, né, dos cristais que estão dentro do ouvido, mas não é só isso, é desenvolvido treino, equilíbrio, função olho, movimento de cabeça, movimento de corpo. Então, é uma série de encontros que eu necessito fazer com a pessoa e aí, no final desses encontros, que geralmente a gente tem uma boa taxa de resposta com 10 encontros comigo, então a pessoa se encontra comigo, a gente faz uma avaliação e depois a gente se encontra mais 10 vezes e a gente tem uma taxa de retorno muito pequena. Então quer dizer que quando a pessoa se trata e consegue concluir o tratamento, geralmente ela não retorna a ter tontura. Então, porque está obtendo resultados positivos, né? Sim, com certeza absoluta. Na verdade, o perfil do paciente que chega comigo no meu consultório é o seguinte. Na primeira consulta, ele chega muitas vezes de cadeira de rodas, né, carregado por um familiar. Na segunda consulta ele já vem acompanhado, mas já vem andando, né, com as suas pernas. E na terceira consulta ele vem totalmente independente. Esse é mais ou menos o perfil da maioria dos meus pacientes. Agora, lógico, né, eu sempre digo que a cada novo paciente a gente tem um novo estudo sendo iniciado. Cada reação corpórea, cada entrega, né. Eu digo que fisioterapia é 80-20. 80% da dedicação do paciente, né, de fazer os exercícios, de não faltar a fisioterapia, de reconhecer as recomendações de melhor hidratação, de melhor alimentação, né, é uma série de coisas que a gente tem que atacar para conseguir o êxito, né. Então, se o paciente se entrega ao tratamento, né, e o cumpre com louvor, geralmente essa tontura fica resolvida por um longo tempo na sua vida. Olha que maravilha. Doutor, e essa fisioterapia vestibular, ela é uma metodologia nova? Já está há
há muito tempo no mercado ou é algo recente? No Brasil, no mundo, né, ela já é utilizada desde 1940, os primeiros registros. No Brasil, desde 2012, ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu trabalho já com tontura e vertigem há 10 anos, né? Então já tenho aí uma grande quantidade de pacientes. A minha rede social é uma plataforma onde você pode ir lá, né, buscar informações, né? E lá eu não só recebo as pessoas para ir comigo no meu consultório, mas como é também um portal de tirar dúvidas, né, das pessoas verem outra pessoa que tem tontura e dizer assim, eu consegui. Né? As pessoas chegam para mim, a última paciente chegou assim, eu vou fazer uma viagem longa de avião e eu estou desesperada, porque quando eu entrar no avião minha tontura vai atacar. Eu disse, calma, vamos cuidar de você para você estar pronta para fazer sua viagem, né? Eu recebo pessoas, Adriana, por incrível que isso pareça, né? Eu digo assim, olha, quando foi o seu primeiro evento de tontura? A pessoa diz assim, foi em 1979. Eu disse, como assim? Então, de 79 até hoje, você sente tontura? Sim, sinto tontura. Nossa. Aí ele disse assim, olha, eu sou conhecido no meu grupo de amigos, quando eu não vou, aí o pessoal diz, olha, ela não veio porque ela tá com labirintite. Eu falto festas de família, eu nego viagens com amigos, com família, porque a labirintite, ela tira a minha autonomia. Porque assim, se é pra você ir pra um lugar, pra chegar lá, ter que ficar sentado no banco, vendo todo mundo se divertir, sem poder tomar uma bebida, sem poder comer tipo de alimento, a pessoa termina se desestimulando em sair. Então a tontura ela retira essa vitalidade de vida demais. Ela agride assim a pessoa, né? Isso pode levar a pessoa a uma depressão, né? Então tem outras coisas que também podem se desdobrar a partir disso, né? Então assim, é muito importante a gente fazer uma investigação da tontura, né? Eu sou um entusiasta como fisioterapeuta, eu amo ser fisioterapeuta e venho desenvolvendo estudos, né, na área de tontura, né? E tem um consultório que a gente consegue devolver essa qualidade de vida, essa satisfação, né? E existem eventos agudos que com uma sessão é necessário para resolver o problema da pessoa, né? Dependendo muito da pessoa. Do que a gente está falando. Pra pessoa, né? Depende de que problema gera a tontura. Porque, assim, é importante a gente trazer o debate que quando uma pessoa diz assim, eu tô tonto, no Brasil a gente diz assim, a pessoa tá com labirintite. Mas labirintite não é a grande resposta para uma tontura. Existem diversos outros motivos, né, que podem trazer. Por exemplo, se você tem uma alimentação, né, muito rica em carboidratos, você come muita pizza, muito macarrão, muita fritura, muito milkshake, essa carga alimentar aumenta o seu triglicerídeo. Triglicerídeo traz tontura, né? Então, assim, exclusivamente por causa da alimentação. Não tem nada a ver com o seu sistema vestibular. Se você corrigiu a alimentação, automaticamente a tontura acabou, né? Então, assim, uma pessoa que tem pressão baixa, a gente precisa regular essa pressão. Uma pessoa que tem pressão alta. Então, tudo isso pode ser motivo. Então, quando o paciente chega para mim, né, na avaliação, né, quando ele já vem encaminhado do otorrinolaringologista, o otorrino já diz. É uma vertigem posicional, uma VPPB, é uma VPTT, né? O médico ele já descreve o diagnóstico, né? Uma neurite vestibular, né? Uma inflamação. Então, essa descrição, ela vem junto com o paciente. Quando o paciente chega diretamente a mim, porque eu sou um profissional autônomo e eu também posso receber pessoas, então eu estou capacitado para avaliá-las, né? Quando o médico chega diretamente a mim, quando o paciente chega diretamente a mim, também cabe a mim correr atrás dessa investigação. E por vezes o paciente vem para mim e eu digo assim, olha, esse seu caso eu preciso que um colega otorrinolaringologista, né, observe você para que eu possa fazer o trabalho com segurança, né? Então, tem muito esse... Eu tenho a gente tem um grupo de otorrinos aqui bem atuantes, né, na cidade, e a gente faz esse trocadilho, a gente troca informações, a gente se telefona, a gente troca o WhatsApp, pensando sempre na segurança do paciente, né? Muito bem. E isso agrega uma série de fatores, né, doutor? Eu achava que seria só por algumas coisas, mas, enfim, engloba muito mais uma crise de labirintite.
E explica pra gente exatamente como é que funciona a reabilitação, né, vestibular no tratamento da labirintite. Bom, a reabilitação vestibular, né, o trabalho do fisioterapeuta, a gente pode dizer que nesse processo a gente tem 3 etapas necessárias a se cumprir, né? Na primeira avaliação, fazer uma investigação mais profunda do paciente, fazer escutas, né, que tragam à luz, né, para que você entenda muito mais de quando isso gera, né? Quando é que acontece, por quanto tempo acontece, quanto tempo dura, é quando você se baixa, é quando você se levanta, é quando você roda, é quando você tá no carro, né? Tem muita gente que tá no carro, o carro para, pensa que o outro carro tá andando. Isso já é outra coisa, chamada cinetose, né? É a doença que traz tontura através do movimento, quando você tá dentro de um carro, né? Então, assim, tem N fatores, né, que trazem isso pra gente. Então, pronto, acho que respondi. Olha, eu acho que eu já senti isso. Você Sim. tem a sensação que o carro tá ali parado, você tem a Sim. sensação que o carro tá em movimento. Meu Deus, quando eu converso com alguém da área da saúde, a gente fica se identificando. Nossa, eu já tive isso, eu Sim. tô tendo isso. Isso da cinetose é mais comum do que a gente imagina, né? Então, a dica é, se você tem, né, essa doença relacionada ao movimento, é importante que, preferencialmente, você vá dirigindo. Então, quando a pessoa dirige, ela toma as decisões. Quando você toma as decisões, é mais fácil do cérebro entender e interpretar. Quando você vai virar para a direita, quando você vai livrar de um buraco, quando você vai frear mais bruscamente, que é diferente de quando você está no passageiro. Quando você está no passageiro ao lado do motorista, é menos tenso porque você está vendo o que o motorista está fazendo. Agora, uma pessoa que tem cinetose no banco de trás é horrível. Porque aí você não está percebendo o que vai acontecer, qual é o próximo passo, e o seu cérebro está lidando com a situação irreverente a todo momento. E isso dificulta a interpretação do sinal, né? Isso dificulta. Mas só para concluir, assim, quando você pergunta assim, o caminho que a gente percorre é primeira consulta, avaliação e manobra. Eu preciso testar o paciente, eu preciso colocar ele em algumas posições, e essas posições vão me dizer que problema é esse? Então é um teste físico. Eu vejo o comportamento, por exemplo, eu coloco o paciente em determinada posição e os olhos dele se mexem em algumas posições. A partir dessas posições que a gente chama de nistagmo, esse movimento do olho, eu vou definir se essa é uma tontura de canal posterior, de canal anterior, de canal lateral. E aí o próximo passo é eu manobrar para devolver o cristal que se deslocou para um lugar que ele não devia estar, para o lugar que ele está. Nesse momento o paciente sente tontura, né? E eu sempre digo assim, o Google ele é ótimo, mas também ele é perigoso. Então às vezes a pessoa nem me conhece, já chega com medo de mim. Eu disse, mas eu não sou nem dentista para você ter medo de mim. Mas assim, veja só. Às vezes as pessoas já construíram uma história no Google e chega com um fantasma maior. E quando a gente vai bater um papo, eu disse, calma, né? Então, assim, tem como a gente ajudar a pessoa que está com tontura. Agora, parte da pessoa querer também ser atendida, fazer o tratamento, ir lá na consulta, né? Tudo isso é uma construção. Doutor, a pergunta que não quer calar. A gente estava falando sobre as N situações que agregam aí. É uma série de fatores, né, para uma crise de labirintite. São várias causas ali que englobam a situação de paciente para paciente. Mas quais são aí as principais causas da labirintite? Cita aí uma delas, porque são muitas. Sim. A primeira que a gente fala, que ela é bem genérica, né, que toda a população está exposta a ela, a gente chama hipofunção vestibular. Pouca função vestibular. Então, se o sistema vestibular é o sistema responsável por gerar o equilíbrio, para dar competência e habilidade para que a gente ande, para que a gente corra, para que a gente suba a escada, para que a gente olhe rápido para um lado e não tenha todo. Se eu tenho uma função reduzida, se eu tenho uma hipofunção vestibular, isso interfere diretamente no meu equilíbrio. População atingida, quem envelhecer. Então, quando você envelhece, você tem mais dificuldade de levantar o pé. Isso interfere diretamente no seu equilíbrio. Quando você envelhece, você começa a curvar um pouco a coluna. Isso interfere no seu equilíbrio. Então, essa é normal, é esperado que com a avançada idade você tem. Então, todos nós, né, podemos ter evento labirintite. Outra coisa é a neurite vestibular, a inflamação de um nervo,
né? E esse nervo gera tontura. Outra coisa é a migrânia, né? Que são os cristais. A gente tem uns cristalzinhos chamados otólitos que ficam dentro do sistema vestibular e às vezes eles saem de um lugar para outro. Quando ele não está no lugar que ele deveria estar, isso gera tontura. Aí o que é que eu faço? Eu devolvo ele pro lugar e ensino ele a ficar lá. Porque uma vez que esses cristais, que esses otólitos já aprenderam a sair, é mais fácil ele sair de novo. E o meu papel é devolvê-lo e depois trabalhar, estimular o equilíbrio, a coordenação motora para que esses otólitos permaneçam aí e você não fique tendo outros eventos de tontura. Muito bom, doutor. E quais são os sintomas, né, que indicam a necessidade de procurar um fisioterapeuta vestibular? Bom, as tonturas, né, elas têm características diferentes. Então, enquanto uma pessoa ela vai ter um evento de tontura que ele durou 10 segundos, existem casos que a pessoa é acometida agora e fica 15 dias tonta. Nossa. Sem parar, que tem que ser internada para ficar meio que sedado para conseguir segurar. Então, assim, são casos extremamente diferentes, acontece? Né? Sim, com certeza. Hoje a gente já tem muito mais recurso e tecnologia, né, para cuidar disso. Então, essa é a doença de Meniere, que é uma doença que o otorrino que trata, né? Então, que tem medicação específica para isso, para esse tipo de caso, sim, tem medicação específica que é muito conhecida como betistina, ou labirin, ou betina, o betadine, o debete, tem vários nomes comerciais que eles servem para esse tipo de doença, né? Que é a doença de Meniere. Então, isso daí é um diagnóstico específico. Tem outra pessoa que ela só teve um rápido evento de tontura. Essa pessoa não precisa se preocupar. Agora, a partir do momento que você começa a ter eventos repetidos de tontura, cabe investigação, né? Inclusive porque você pode estar tendo um acidente vascular encefálico, né? Um AVC, conhecido um derrame, né? Para que todo mundo entenda o que a gente está falando, e esse derrame a sintomatologia dele está sendo uma tontura persistente e você não está investigando. Então, existem casos que o paciente chega na avaliação que eu digo, olha, o senhor precisa sair daqui para o neurologista. Porque, de acordo com o exame que a gente realiza, de acordo com a sintomatologia que o paciente realiza, fala, né? E você realiza os testes de segurança para poder manobrar. Então, por isso, a necessidade de um profissional capacitado em fisioterapia vestibular para fazer as manobras, né? Uma vez feito isso, você define se você tem condição de dar continuidade no atendimento daquele paciente ou se ele precisa ser derivado para o neurologista ou para o otorrinolaringologista. Por isso a importância da gente estar sempre buscando o profissional, né? Por muitas vezes não conhecer, não ter o conhecimento, o profissional vai detectar exatamente o que você tem e encaminhar para o profissional correto, onde demanda ali a sua necessidade, né? A necessidade de cada um. A realização vestibular, ela pode substituir aí o uso de medicamentos para labirintite? Olha, eu vou te dizer que 99% dos pacientes que eu atendo, eles chegam no consultório tomando a medicação, né? Então, mas passada 1, 2, 3 sessões, essa medicação ela já vai começar a ser abandonada, tá? Porque o próprio médico, quando ele faz a indicação, ele diz assim, isso aqui é uma medicação de suporte. Então, quando você tiver com a tontura, você vai tomar para te ajudar um pouco, mas ela não resolve. Exatamente, é um paliativo. Ela não resolve. Tipo assim, se você tá com tontura, você toma um Dramin. O que é que o Dramin faz? Coloca você para dormir. Ele não resolve a tontura, mas você dormindo, você não tem tontura. Entendeu? Passa ali naquele momento. Isso. Né? Então, uma vez que os sintomas vão desaparecendo, esse medicamento ele vai se tornando desnecessário. E aí você entende que, de fato, esse medicamento ele não colabora. O que colabora é você fazer os exercícios com os olhos, fazer os exercícios com a cabeça, levantar e sentar da cadeira, né? Fazer os estímulos necessários para recuperar a sua habilidade. Você sair da hipofunção e recuperar sua função vestibular. Interessante, doutor, muito interessante, muito bacana ficar sabendo de tudo isso. E quais os tipos de exercício eles são utilizados na fisioterapia vestibular? Bom, a gente trabalha muito com exercício dos olhos, né? Então, no meu consultório, né, quando você entra, tem umas plaquinhas assim, número 1, número 2, uma bola azul, uma bola vermelha em vários lugares da sala, porque a pessoa que tem tontura, por exemplo, outro dia eu tive o prazer de atender uma colega,
assistente social do HGR, e ela disse assim: Lincoln, quando eu olhava aquele corredorzão da HGR, eu não podia olhar nem pra cima, nem pra baixo, nem pro lado, nem pro outro. O lado que eu olhasse, eu disse: como é que tu ia? Ela disse que encostava o ombro na parede do corredor e ia andando assim, sem olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo. Gente, mas que situação. Imagine você de plantão trabalhando e ainda tem a situação de você não querer que as pessoas percebam isso, porque, puxa, né? Então, assim, é incrível como a tontura ela é incapacitante, né? Aí o que é que acontece? Você desenvolve uma coisa chamada cinesiofobia, medo do movimento. E eu sou o responsável em quebrar a cinesiofobia, em quebrar o medo de você mexer os olhos. Então lá eu coloco você sentadinho, eu reduzo o estímulo para o seu corpo ter certeza que você não vai cair. Então boto você sentado com o pé no chão, com a mão na cadeira e digo: olhe para ali, olhe para ali. Você já está mandando para o seu cérebro, para o seu sistema vestibular, informações dizendo que você não está em perigo. E eu começo a movimentar os olhos. Então, o movimento dos olhos é muito importante. Essa é a primeira fase. Passada essa primeira fase, eu começo a movimentar olhos e cabeça. Então, olhe para um lado com a cabeça, olhe para o outro, olhe para cima, olhe para baixo. Ah, não, mas quando eu faço esse movimento tem tontura. Aí precisamos fazer mais vezes esse movimento. Aí sendo que a gente vai fazer esse movimento que gera tontura de forma reduzida, minimizada, para o seu sistema vestibular não entender como uma agressão e você não ter tontura. Então você geralmente comigo, você começa a trabalhar sentado ou deitado. Na medida que você evolui, você passa para em pé, daqui a pouco você está subindo escada, daqui a pouco está andando de costa, daqui a pouco está trabalhando com os olhos fechados. Então temos milhões de recursos para desenvolver. Então andar de lado, andar para trás, andar para frente. Então quando eu vou dar alta para o meu paciente, eu escrevo um relatório. Eu chego assim e digo: Adriana, sobe escada, subo. Tem tontura? Não. Adriana, quando tu vira pra direita, tem tontura? Aí eu boto assim: vira à direita, nega a tontura. Olha pra cima, nega a tontura. Olha pra baixo, nega a tontura. Olha pro lado, nega a tontura. Se abaixa pra amarrar o sapato, nega a tontura. Quando eu vou devolver você pro médico, eu devolvo com um relatório dizendo que você não tem tontura nem quando sobe, nem quando desce, nem quando senta, nem quando deita, nem quando levanta. Então sim, a gente consegue um resultado bem expressivo, né, para galgar a saúde, né, da pessoa, né? Olha que bacana, por isso tão importante o trabalho de um fisioterapeuta. A gente vai muito além do que a gente pensa, viu? É muita coisa, é muito complexo, é um trabalho minucioso, envolve aí muitas técnicas, né, doutor? Sim, com certeza. E em quanto tempo a fisioterapia vestibular ela costuma apresentar os resultados? Bom, o resultado você deve ter... Bom, primeiro é necessário dizer que cada caso é um caso, né? Depois eu posso dizer que, na maioria dos casos, desde o primeiro atendimento, os sintomas são reduzidos em cerca de 80% a 90%. Isso quem fala não sou eu, Lincoln Valença. Isso são pesquisas internacionais, né, randomizadas com grandes grupos que mostram que a fisioterapia vestibular recupera cerca de 80% a 90% da pessoa no primeiro caso. Mas, repito, no primeiro encontro, mas repito, cada caso é um caso. Então, eu preciso, antes de te dizer que você vai melhorar na primeira consulta, eu preciso saber o que você tem. O que é que causa a sua tontura? É sua alimentação? Porque se você, por exemplo, o café é o bicho-papão da tontura. Vamos lá. Então, se você é uma pessoa que consome muito café e você não está disposta a abandonar o café, fica mais difícil de eu fazer você ficar boa da tontura, entendeu? Então, assim, qual é o café que eu não retiro? Eu não retiro o cafezinho matinal, porque esse é a pessoa que está acostumada há anos, né? Tomar aquela dosinha de cafeína matinal. Quando ela não toma, isso gera dor de cabeça, gera mais perturbação, que pode ser mais prejudicial do que não tomar o café. Então, eu não corto nos meus pacientes esse cafezinho matinal, mas os outros do dia, sim, você precisa abandonar. Precisa reduzir açúcar, precisa reduzir leite e derivados, né? Então, não é só uma coisa que vai garantir o sucesso do nosso tratamento, né? Eu me sinto tão parte que eu posso dizer assim que é nosso tratamento, né? Então, assim, mas eu preciso sim ou sim de uma dedicação real do paciente para que a gente traga um resultado positivo, né? Para ter o retorno mais rápido ainda, né? Não adianta só a dedicação do profissional, o paciente também tem que querer. O tratamento é o mesmo para todos os pacientes ou varia conforme cada caso? Varia o tratamento é muito similar, sim, para todas as pessoas, mas a intensidade, a quantidade de repetições, a quantidade de variações depende muito particularmente de cada pessoa. Então tem pessoas que eu consigo botar para fazer
3 repetições de 30. Tem gente que não consegue de forma alguma, então 3 de 10 resolve. Então, o exercício é o mesmo, mas a dose do exercício é diferente para cada pessoa. Eu não posso considerar, outro dia eu tava com uma senhorinha de 98 anos no consultório. Então, assim, um exercício de sobe e desce escada para uma pessoa de 98 anos, ele é diferente do exercício de sobe e desce escada para uma pessoa de 18 anos. Com toda certeza. Entendeu? Então, reservadas as proporções... sim, a resposta é sim, são os mesmos, mas diferentes para cada pessoa, né? Com certeza. A reabilitação vestibular, ela pode ser feita aí em casa ou só requer o acompanhamento do profissional? Bom, na pandemia, né, a nossa profissão avançou, né? E começamos a poder atender online também, né? Então, hoje, né, eu já atendi pessoas, inclusive, de outros países, né? Mas o meu atendimento principal é no meu consultório mesmo. Eu trabalho na Clínica Heitor todas as tardes, né, de segunda a sexta, então lá que você pode me encontrar. Mas também existem alguns profissionais que atendem de forma virtual, né? Você liga o seu computador e ele vai dizendo, né, olha, você deve fazer assim, você deve fazer assado. Então, desde que você tenha um profissional lhe orientando, né, e você consiga garantir essa interação, você consegue recuperar, sim, a saúde daquela pessoa, né? Doutor, a gente citou aí os idosos, né? Os pacientes idosos, eles também podem se beneficiar com a fisioterapia vestibular? Meu Deus do céu, demais! demais, né? Assim, eu queria aproveitar agora que a gente tá falando de idosos, né? Que são as pessoas que potencialmente sentem tontura. Eu queria dizer o meu lema, assim, o lema do meu consultório. É assim, ó. Gente, a primeira coisa absoluta é quem tem tontura, senta. Então, assim, não é pra ficar brigando com a tontura em pé. Porque no momento da tontura tá tudo misturado. Às vezes a pessoa tem vontade de vomitar, às vezes a pessoa tá sentindo borboleta no estômago. Tem gente que diz assim, Lincoln, eu penso que eu vou morrer quando a tontura vem. Então é muito ruim. Então, em pé não, porque assim, o seu cérebro tá pensando que você vai cair. Então, lema, quem tem tontura, senta. Pra você que é idoso, se você sente tontura, é necessário que na hora da tontura você sente. Esse é o primeiro passo. E o meu segundo passo é olhe fixamente para algum lugar. Então você vai ter que sentar e olhar para o interruptor da tomada. Ou olhar para a quina da janela. Para a janela toda não, só para a ponta da janela. Ou então olhar para uma tomada. Ou olhar para a ponta da televisão, para uma garrafa que esteja na sua frente. Então 2 passos. Quem tem tontura senta e depois procura um lugar para olhar fixamente para esse lugar. Quando você faz essas 2 coisas, você está dizendo ao seu cérebro, eu não vou cair. Que interessante. Quando você diz ao seu cérebro, eu não vou cair, o seu cérebro começa a acalmar a sua tontura. Então, o principal de você se encontrar 10 vezes comigo é para eu te ensinar a você combater a sua tontura. O que eu falo é, entrou na minha sala, a tontura não entra mais. Que maravilha, gente, que excelente. Então assim, eu falo assim, tontura comigo não tem vez, porque eu ensino a pessoa a combatê-la no momento que ela aparece. Então, você tem a tontura, você sabe que você deve sentar e olhar fixamente no lugar. Fazendo esses 2 passos, geralmente a tontura ela não dura mais de 2 minutos. Isso é cientificamente provado. Não fazendo, ela pode durar o resto do dia todo, o resto da semana inteira. Então, veja só. São 2 passos simples. Sentiu tontura, senta. E depois olha para um ponto fixo. Muito importante. Muito interessante. Doutor, existem contradições para a realização da reabilitação vestibular? O que pode existir é um equívoco de diagnóstico, né? Você está tentando tratar a tontura porque está pensando que a pessoa tem uma hipofunção e não manipulou a pessoa e ela tem uma mobilização de cristais. Então, assim, o erro foi na investigação. Aí você pode se enganar e você está fazendo uma coisa que não colabora muito com a outra, né? Então, assim, é necessário que o profissional esteja capacitado para que ele faça os testes, né? Todos os testes são balizados, cientificamente comprovados. Então, assim, não é uma coisa que o profissional vai criar. Existe um roteiro de atendimento, né? Que a gente tem referências e a gente olha para essa referência de tempo, de como a pessoa se comportou na hora, né? Tem gente, por exemplo, do mesmo jeito que eu já atendi um paciente que ele fica, na hora da tontura, ele fica caladinho e ele consegue manter os olhos abertos, que eu digo,
por favor, mantenha os olhos. É muito ruim, mas por favor, mantenha os olhos abertos. Que eu tô contando no relógio para onde o olho tá se movimentando, por quanto tempo aquele olho tá se movimentando. Tem gente que grita. Ai! Nossa! Porque a sensação da tontura é horrível. É horrível, muito ruim mesmo. ruim. Causa uma insegurança, aquela sensação de que... Com certeza... chama a sensação de desorientação. Horrível. Né? Então, assim, a muito pessoa ruim. pensa que vai morrer, tá ali se desestabilizando todinha. Sim. E além da fisioterapia, quais são os hábitos de mudanças aí no estilo de vida, né? Eles podem ajudar na recuperação? Sim, na primeira consulta também, né, eu falo que a pessoa precisa entender que eu sou somente o início de uma nova vida. Então, eu começo tirando a tontura. Mas se a pessoa quiser continuar vivendo sem ela, ela vai precisar fazer alguma coisa. E essa alguma coisa quem vai definir não sou eu, vou ajudar. Então, assim, você não precisa ficar encontrando comigo pro resto da vida, mas vamos fazer uma caminhada? Você não vai encontrar comigo, mas vamos fazer uma hidro? Vamos fazer um pilates. O que é que você vai fazer? Porque se você faz o atendimento, você aprende a movimentar os olhos, a cabeça e depois volta para sua gruta, os sintomas vão voltar a aparecer. Agora, se você dá a partir daí, você não assume uma dieta melhor, se você assume uma atividade física regular, né? E aí eu faço indicação, eu faço a prescrição do exercício por idade, por simpatia. Não adianta eu estar mandando jogar beach tênis quem tem o joelho lascado. Então, assim, não dá pra ficar andando na areia fofa quem tem o joelho com problema. Então, assim, Claro. o exercício vai depender da pessoa. Não tem nem como dizer qual é o melhor exercício. Não sei. O melhor exercício é o exercício feito. Aquele Né? que o corpo se adapta também, Isso, né? Vai aos poucos. Aí a pessoa, por exemplo, tem um problema grave no tornozelo e quer fazer caminhada na caixa de areia. Gente, não tem lógica. Né? Tem que ter um tênis, tem que ser numa pista, tem que ter horário marcado, tem que ter uma quantidade de tempo. Isso faz parte da prescrição do exercício físico. Então, a fisioterapia vestibular ela é o primeiro passo, mas que deve ser continuado para você seguir bem, né? Você dá o norte, né? Dá o norte, dá isso, o a gente norte começa. e o paciente ele tem que seguir aquilo ali à risca se ele quer ter uma mudança de vida, uma melhora total desse problema. E o estresse e a ansiedade, nossa, coisa que todo mundo tem, né? Já virou aí rotina do nosso dia a dia ter isso em cima da gente. Podem piorar os sintomas da labirintite? Opa, demais. Você vai falar de mim agora, doutor. Não, veja só. Se a Demais. ansiedade ela altera a pressão arterial e se um aumento da pressão arterial pode gerar tontura, a resposta é sim, né? Então, sim, se você é uma pessoa que se estressa com frequência, se você é uma pessoa que tem oscilações da sua pressão arterial, o risco de você ter tontura é muito maior. A própria ansiedade, ela causa essa oscilação na Sim. pressão, né? Sim, no tanto que a coração pessoa- também, né? Os Exatamente, batimentos do coração horrível. também alteram, né? Quando a pessoa tá ansiosa, né? Então, assim, se é o seu caso isso, se você se sente ansioso ou ansiosa, ao ponto disso já está refletindo corporeamente como a tontura, você precisa buscar ajuda. Porque a tontura, ela inicialmente ela pode parecer uma coisa simples, mas ela pode ser um problema grave mesmo. Grave de você ter um acidente vascular cerebral e parar de andar, paralisar metade do seu corpo. Então, não pode ser negligenciada, ela precisa ser investigada. Doutor, e a alimentação é um fator muito importante que o paciente ele deve seguir à risca para ter uma melhora, né? Bom, aí a gente entra num deserto, tá certo? Porque é o seguinte, a minha prática clínica diz que sim, que isso é verdade absoluta, que a alimentação interfere diretamente na possibilidade de você ter tontura. Por quê? Porque quando eu estou atendendo uma pessoa no consultório, eu digo assim, olha, vamos por 15 dias fazer uma redução forte, quase que radical do açúcar. Aí a pessoa faz. Aí durante esses dias, aí passou, aí já começou a comer açúcar, aí foi no aniversário. Aí toma comer brigadeiro doce, aí no outro dia a pessoa está horrível da tontura. Nossa. Então, assim, a minha prática clínica diz que sim. Agora, por que eu digo que a gente entra nessa área? Porque a gente não tem evidência científica para provar que a alimentação gera tontura. Agora, o que eu digo é, se começar a aumentar a pressão, e se aumentar a pressão gera tontura, a alimentação pode gerar tontura, sim ou não? Sim, né?
Então, assim, os exageros, os excessos, né, eles podem trazer um resultado vertiginoso, né, com tontura pra gente. Com certeza. E quais são os fatores que podem dificultar a recuperação do paciente durante o tratamento? Bom, a falta de assiduidade, né? Eu falo que a fisioterapia ela é muito, muito parecida com a antibiótico terapia, né? Vou fazer aqui uma analogia, tá? Quando você vai no médico bastante gripado, e o médico diz, olha, você vai tomar esse antibiótico por 10 dias. Sendo que quando vai lá no dia 3 ou 4, os sintomas já foram, você não coriza mais, você não tem febre, aí você diz assim, mas hoje é o dia 4, vou tomar até o dia 10, aí no dia 5 você toma. Aí no dia 6 você já não quer tomar. No dia 7 você já esqueceu daquele remédio, mas o médico tinha dito que precisavam 10. Aí na fisioterapia, como é que é? Você chega carregado lá às vezes. Aí no dia 1 você tá lá, 2, 3. No dia 4 você não tá sentindo mais nada. Aí você diz assim, mas por que eu vou vir se eu não tô sentindo tontura? Porque a gente não desenvolveu habilidade suficiente. Porque ninguém vai pra academia e com uma semana acabou, já tô forte. Exatamente. Então é um processo, é um período de 10 encontros para mudar o resto da sua vida. Então, assim, menos do que isso é pouco demais para você aprender como sentar, como levantar a sua cadeira, o que fazer de manhã, o que fazer de tarde, o que fazer quando a tontura e quando eu estiver dirigindo e como eu usar meu celular. Eu preciso encontrar com você. Isso é educação em saúde. Eu não tenho como transportar o que eu estudei, o que eu aprendi, né, com meus pacientes para um encontro. Exatamente. Né? Eu preciso de mais encontros com você para conseguir te instruir a você mesmo combater a sua tontura. Falou tudo. A reabilitação vestibular ela pode ser indicada para outros distúrbios do equilíbrio além da labirintite? Sim, com certeza. Como eu falei, a maioria não é labirintite, a maioria é outras coisas. Então, se teve problema relacionado à tontura, tem indicação direta, né? Para que a gente possa diminuir os sintomas, aí promover a adaptação e substituir a disfunção. Então você está com desequilíbrio, então você está disfuncional. O que a gente vai trabalhar é para substituir essa disfunção pela função, né? Tem uma coisa que eu queria aproveitar, assim, né? Porque eu falo muito disso para meus pacientes no primeiro atendimento. Eu queria pedir aqui para você dizer assim, ó. Boa Vista é quente demais, nossa. né? E a subidratação gera tontura. Sério, doutor? Sério. E aí eu passo a maior dificuldade explicando para meus pacientes, beba água! Não sabe. Aí você veja, 2 litros de água, né? Quando a gente estuda, tome 2 litros de água, num lugar que não é tão quente quanto Roraima, já é o mínimo. Aí você imagina em Roraima que se você sair do ar-condicionado, você já tá suado. Então você necessita mais líquido. Não, assim, eu digo ao meu paciente, olha, é o seguinte, você tem que ter uma garrafa de 1 litro que você vai comprar e você vai encher ela de manhã. Até meio-dia você tem que ter terminado. De meio-dia você vai encher de novo. E até 7 horas da noite você tem que ter terminado. Aí garanti que foi no mínimo 2 litros. Agora esse negócio de tomar copo, aquele copinho de 180 ml daqui pra pessoa fazer 1 litro, não faz nunca. A pessoa não toma nunca. É pouco demais, né? É pouco demais. E tem gente que só toma um copinho 2 por dia. Aí vamos lá. A disfunção vestibular é um desequilíbrio, uma inflamação do sistema vestibular. O rim é o órgão que mais combate inflamação no nosso corpo. Aí, se você não bebe água, faz o xixizinho amarelo e o rim tá trabalhando sobrecarga. Se o rim tá trabalhando sobrecarga, ele não consegue combater tão bem as inflamações. Então, não beber água atrapalha a função do rim, atrapalha combater a inflamação, a subdesidratação. Então, somente o fato de você não ser um bom bebedor de água pode gerar tontura. Imagine só. O correto é você vai lá no banheiro, teu xixi tá branquinho. Clarinho, então clarinho. É porque você tá bem hidratado. Isso, exatamente. Isso é uma referência muito boa. Muito bom. Doutor, qual é a importância do acompanhamento médico junto com a fisioterapia vestibular para garantir um tratamento completo? Bom, geralmente, né, a porta de entrada, né, são os médicos otorrinolaringologistas, né, o profissional responsável em diagnosticar, né, o problema da tontura, para que a gente saiba o que é, né? E depois ele toma a decisão se aquele paciente é um caso que ele vai cuidar só com medicamento ou se aquele paciente é um caso que vai precisar de fisioterapia, né? Nem todas as pessoas que têm tontura, elas são tratadas de uma forma
dessa forma com a fisioterapia. Inclusive, tem até um caso específico que tem que ser feita uma cirurgia para a pessoa melhorar da tontura, né? Semana passada eu entrevistei o Dr. Myron Mello, otorrinolaringologista aqui de Roraima. Já entrevistei ele. Dr. Myron Mello. Então, tem um caso específico que tem que ser feita uma cirurgia. Então, precisa entrar por essa porta, né? Tenho muitos pacientes também da doutora Mariana Grossi, né? Então, tenho pacientes, diversos médicos, né? Agora, por exemplo, tem um grupo de neurologistas que começaram a indicar o meu trabalho, que eu ainda não conheço, Dr. Tiago, eu tenho vários pacientes, Dr. Caio Lacerda, que trabalha, né, com pessoas com idade avançada, com geriatria e psiquiatria. Então, assim, eu tenho diversos médicos que a gente tem uma porta hiper aberta de conversar, porque existem casos que necessitam que a gente pense junto, né? Com toda então, certeza. assim, existem casos que são desafios e eu sou muito grato, né? Em Boa Vista faz a gente se conhecer pessoalmente, né? Então, assim, eu sou muito grato em ter a oportunidade de ter uma equipe tão rica, né? Doutor Antenor, né? Meu primo. Pronto, doutor Antenor. Então, eu atendo os pacientes todos que passam por eles e eles tomam uma decisão. Olha, eu preciso que você vá fazer fisioterapia vestibular. E se tem uma coisa que me deixa super feliz é quando o médico diz assim, ó, vá lá com o Lincoln, que ele vai lhe ajudar a resolver isso. Meu nome chega no papel e fica, que coisa feliz. Isso é muito bom, né? Sim, essa junção, um indicando para o outro, esse trabalho em conjunto para realmente ajudar aquele paciente, essa soma de conhecimento dos médicos, isso é de suma importância para quem precisa. Outro dia desse, o Dr. Myron me mandou uma paciente com... pedindo para eu realizar 30 atendimentos. Eu achei um pouco incomum, porque geralmente eles pedem 10 atendimentos, 20, né? Ele me passou para acompanhar 30. Aí eu liguei para ele e disse, Myron, e aí, né? Aí ele disse assim, olha, você deve fazer assim, assim e assim, porque essa paciente identifica isso, isso, isso. Então, isso me dá uma segurança de trabalhar que não tem tamanho, né? O médico que identificou, que medicou, que acompanhou, que é quem eu vou devolver esse paciente, trocou uma bola comigo, né? Então ele foi lá e disse, olha, eu identifiquei isso, vai fazer isso, isso, isso pra mim, porque assim, existe também, né, um zelo e um ciúme entre as profissões, e às vezes eu vejo que os colegas se incomodam quando o médico diz assim, olha, eu quero que faça isso. No meu caso, não, eu não tenho incômodo relacionado a isso, porque às vezes confirma um pensamento que eu tinha, complementa um estudo, me faz olhar a partir de um outro prisma, né? Porque o prisma do médico é um, o prisma do fisioterapeuta é outro. Às vezes a gente concorda, às vezes nem tanto também. Mas assim, você tem uma pessoa que tá olhando pro mesmo caso que você, e você sabendo que é um esperto naquilo, no mínimo você tem que respeitar essa opinião. Eu penso dessa forma, sabe? E acaba sendo uma somatória de conhecimentos. Só o paciente ajuda, se beneficia. Né? O paciente é o maior beneficiado. Sim, isso é muito bom. Doutor, o seu Instagram, como é que tá lá para quem tá ouvindo a nossa conversa e se interessar, com certeza. Sim. E se não tá passando pela situação, sempre conhece alguém, um parente, um familiar, um amigo que tá alguém, passando, né? A gente sempre conhece. A minha irmã sofre com isso. E quer seguir o senhor nas redes sociais? Como é que te encontra lá? Pronto, o meu Instagram é Dr. Lincoln Valença, né? Dr. Lincoln Valença. Aí escreve assim, DRLINCOLN Valença, VALENCA, Lincoln Valença. Você me encontra lá eu troco dicas, né? Eu falo muito sobre a importância da atividade física, eu mostro o meu desafio em realizar atividade física. Eu faço natação 2 vezes por semana, jogo futebol 1 vez por semana, tento correr pelo menos mais 2, para correr contra uma lombalgia que eu tenho, porque assim, os pacientes ficam pensando que é muito fácil, o fisioterapeuta vai lá e diz, você tem que fazer atividade física. E a gente também tem dor, né? Como fisioterapeuta, eu sou grandão, peso mais de 110 quilos, então também tenho minha coluninha aqui que incomoda. Então assim, a solução é a atividade física. Né? Então, todas as escolas de dor dizem que a dor conversa com o sedentarismo. Então, assim, lá eu também mostro um pouco dessa rotina da minha dificuldade. Ai, meu Deus, acordei de 5h30 da manhã, será que eu vou nadar hoje? Aí depois eu consegui nadar e disse, olha, tá pago, eu não sei como é que vai ser o resto do dia, mas assim, lá também é um lugar que as pessoas me encontram, né? Às vezes não tá conseguindo lá na Itó, tá congestionado, né? Que é onde eu atendo, aí entra em contato comigo, eu já ajeito pra pessoa facilitar, pra ter logo a avaliação, pra gente ver, né?
Graças a Deus eu tenho uma agenda bem movimentada, bem cheia. Meus pacientes de hoje, né, estão lá. Eu disse hoje só a partir das 16 horas e me aguardem um pouco porque eu tenho uma missão que é maior. Então, assim, todo mundo entendeu, né? Vai chegar um pouquinho mais tarde, vou atender todo mundo, vai ser tudo bem. Mas estar aqui pra mim significa repartir. Eu acho que toda vez que eu reparto um pouquinho, eu aprendo um pouquinho mais a partir do que a gente vai conversando, que eu vou respondendo. Eu acho bom. A gente que aprendeu muito. Eu que tô aqui conversando com você. E para quem tá nos acompanhando também, com certeza, tá muito, muito bem informado agora e aprendeu muita coisa. Isso foi uma aula. Essa nossa conversa foi muito produtiva. Muito obrigado. Olha, doutor, eu só tenho a agradecer todo esse conhecimento repassado aqui pra gente. Isso é de suma importância para quem nos acompanha, porque eu acho que todo conhecimento é pouco, conhecimento abre portas, esse tirar de dúvidas nos salvam muitas vezes, né? Com toda certeza. Eu quero agradecer, gostaria de dar algo que eu não te perguntei, que você gostaria de repassar mais uma vez, ou deixar sua mensagem final para a gente estar finalizando aqui esse nosso bate-papo. Tá certo. Então, eu queria então dar uma última dica, que é uma coisa assim muito, muito legal para quem tem a cinetose, que é aquela doença do movimento, né? Muitos pacientes meus, né, referem a dificuldade de locomoção, assim, no carro ter a tontura, ou então na leitura do celular. Então, essa é uma dica diretamente para quem usa o telefone iPhone. É seu caso? Você usa o iPhone? Uso muito. Pronto, então no iPhone você vai lá em ajustes. Eu vou aqui abrir o meu para conseguir fazer o caminho bem certinho para você que está nos acompanhando aí conseguir fazer também, tá certo? Você vai lá em ajustes, depois você vai em acessibilidade. Quando você chega em acessibilidade, vai ter lá mostrar índices de movimento, tá? Aí você vai tocar em mostrar índice de movimento e depois você aperta em ativar. Olha aqui como o celular fica. Tu tá vendo essas bolinhas aqui? Quando tu começar a mexer em qualquer aplicativo aqui, deixa eu entrar aqui em um aplicativo. Vamos lá, aqui. Essas bolinhas não saem da tela. Sim. E quando o celular se movimenta, por exemplo, no carro, essas bolinhas evitam tu ter tontura. Isso foi desenvolvido pela Apple. Nossa! E é uma tecnologia que faz com que você use o celular com menos problema. Por quê? Porque essas bolinhas, elas fazem uma ancoragem do seu sistema vestibular. Gente, que maravilha! Eu não sabia disso. Então, aí quem usa Android chama KinaStop, que é K-I-N-A Stop. É um app que você pode baixar. E aí, para tudo que você usar no seu celular, você vai ter essas bolinhas, tá vendo? E quando o celular se movimenta, elas servem como referência para diminuir essa sensação de tontura. Eu já cheguei a ver no meu telefone, mas eu não sabia para que servia. Sim. Chama mostrar índice de movimento. Aí você pode botar ativar, que aí ele fica permanentemente na tela, como eu uso para mostrar aos meus pacientes, ou você pode botar somente quando tiver movimento e essas bolinhas surgem e elas ficam lá na sua tela para lhe ajudar a quando você está na locomoção, ou a pessoa que tem muita dificuldade em enrolar a tela, né? Eu tenho um paciente que refere essa grande dificuldade em enrolar a tela do celular que gera uma tontura, né? Gente, eu não digo que todo dia a gente aprende um pouco nessa vida, por isso a importância da gente estar conversando com um profissional para estar passando aí tantas informações bacanas aí para o nosso dia a dia, muitas coisas que a gente desconhece e que fica sabendo. Doutor, meu muito obrigada. Eu quero dizer que seja sempre muito bem-vindo aqui ao Entrevistas DPE. Muito obrigado. Prazer todo nosso. Volte sempre. Obrigado. Podem contar comigo. Nós conversamos sobre fisioterapia vestibular, um caminho eficaz para o tratamento de labirintite e outras conversas a mais aí que a gente abordou durante o decorrer da nossa conversa. Eu espero que você tenha gostado muito. Nossos agradecimentos ao Dr. Lincoln Valença, fisioterapeuta, um conhecedor, um profissional incrível, passando mais um aqui com a gente na nossa mesa de conversa no Entrevistas DPE, e você só tem a ganhar aí com tanta informação bacana. Nós vamos ficando por aqui. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino, vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.